Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao canal Católicos Querem Saber. Eu sou Fabienne e estou aqui para ajudar vocês a se comunicarem com o lado de cá, ok? Já demos boa noite para um monte de gente, mas tem muita gente aqui. Então, vocês vão ficar com boa noite, boa noite, boa noite. Que essa noite seja uma noite de muito aprendizado e, por isso mesmo, seja muito abençoada. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula, gente. Quem chegou até aqui fez as 4, assistindo ao vivo ou assistindo na gravação, diz aí para gente. Eu assisti todas as aulas, estou super feliz em estar aqui nessa quarta noite para mais aprendizado. E hoje, sim, como ler e entender a Bíblia. E para ler e entender a Bíblia, a gente precisou passar por tudo aquilo. O que é a Bíblia não caiu do céu, pronta, a história que a Bíblia conta. Então, vamos ficando por dentro de tudo para a gente poder entender realmente o que a gente está estudando na Bíblia, né? Olha, vou chamar para cá o professor Carlos Magliano para recebê-lo aqui nessa noite, que tudo que começa, como é que fala, Carlos? Tudo que começa, termina. E nós estamos chegando ao final, Fabienne. 4 noites. Passou rápido, né? Passou rapidinho. Passou rapidinho. Muito bem. Olha, nós estamos combinantes hoje, Fabienne. Olha só. Eu estou de azul bebê. Você também está de azul bebê. Só que você já está se preparando para o carnaval. Eu não. Eu já estou de abacaxi. Você já está com as frutas da Carmen Miranda. Para ir para o carnaval. Muito bem. Fabi, nessa última noite, o que o pessoal pode esperar aí? Entrou uma coisa no meu olho. Vai falando aí enquanto eu tiro. Hoje é o dia D, né, Carlos? Hoje o pessoal sai daqui lendo e entendendo de verdade a Bíblia, não vai? Hoje vai. Hoje, se o pessoal assistiu as 4 aulas, as 3 aulas anteriores e mais essa, a compreensão da Bíblia vai ser outra. Isso. Com certeza. Se o pessoal não assistiu as outras 3, faltou uma, só assistiu 2, só assistiu uma, não assistiu nenhuma, assiste a de hoje, mas depois pega as gravações. Isso. As gravações vão estar disponíveis durante uns 10 dias, e aí encerra o pacote. Assiste tudo, porque vai fazer uma diferença extraordinária no modo de você ler e entender a Bíblia. Certo, Fabi? Certo. Aqui, você deixou uma pergunta no final, não foi? Foi dever de casa? Qual foi? Qual foi a pergunta? Lembra? Será que o pessoal lembra? Não fala, não. Quem é que lembra a pergunta que eu deixei no ar na aula de anteontem? Quem for o primeiro a botar aqui a pergunta que eu deixei no ar, eu deixei uma pergunta. Vamos ver, quem souber vai ganhar um prêmio. Qual é o prêmio? Eu não sei. Vai ganhar uma oração da Fabienne. Uma intercessão de Santa Fabienne, ó. Por enquanto ninguém botou, eu acho que o pessoal não lembra. Esse pessoal não assistiu. Aqui, ó. Quem foi a primeira a botar? Não foi. Foi essa aqui, ó. Giovana, acredita na Bíblia ou em Jesus? Isso aí que nós vamos ver hoje. Já a gente faz isso, mas agora vamos fazer a nossa oração inicial, porque hoje, sendo a aula mais importante, a gente precisa estar bem aberto, com a mente aberta, com o coração aberto, o espírito pronto para receber o que Deus tem para nos dar. Amém. Então, que o Espírito Santo venha sobre nós. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Criador, visita nossas mentes. Enche com a graça do céu os corações que para ti criaste. Tu, que és chamado Paráclito, altíssimo dom de Deus, água viva, fogo, amor e unção espiritual. Doador dos 7 dons, dedo da destra de Deus,
solene promessa do Pai. Pões nos lábios a palavra. Acende a tua luz na mente. Infunde no coração o amor. Aquilo que em nosso corpo está enfermo, cura-o com teu eterno poder. Para longe, repele o inimigo, e a paz nos dá sem demora. E assim, por ti conduzidos, evitaremos todo mal. Faze que por teu intermédio descubramos o Pai e conheçamos também o Filho. E em ti, Espírito de ambos, creiamos todos eternamente. Amém. Nós estamos aqui todos nesta noite, reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fabiane, alguma observação aí para o pessoal? Não, vocês só vão escrevendo as dúvidas com relação ao que você vai falar. Então, eles podem colocar as dúvidas, os comentários, e no finalzinho eu entro. Não vou poder responder nem colocar todas as perguntas. Vou fazer aquele aglomerado. Aglomerado. Vou fazer uma junção aí, e aí as mais relevantes eu coloco, tá bom? Muito bem. Então, daqui a pouco você volta. Isso. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Nós queremos agora estudar. Vou colocar aqui os nossos slides. Isso! Curso Como Ler a Bíblia. O que eu aprendi em 23 anos de cursos bíblicos. Eu já estou há 23 anos. Eu vou quase me aposentar, né? Estou há 23 anos nessa caminhada aí de cursos bíblicos. E o meu desafio aqui é pegar esses 23 anos e resumir em 4 noites para você. Eu espero de coração que você saia dessas 4 noites com uma boa noção da Bíblia. Nós tivemos já 3 aulas, aula 1, que é a Bíblia, aula 2, a Bíblia no Céu Pronta do Céu, aula 3, a história que a Bíblia conta, e hoje, fechando a caminhada, como ler e entender a Bíblia de verdade. E é claro, sempre aquele pedido, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá o like aí no vídeo, marca gostei, porque isso é importante para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante e o YouTube mostra para outras pessoas esse mesmo conteúdo. Todos os dias, 3 da tarde, tem vídeo novo aqui no canal. Então, você se inscrevendo, o YouTube sempre vai mostrar para você o nosso vídeo de cada dia. Tá certo? Ao final do encontro de hoje, eu vou apresentar a Bíblia Mais, vou apresentar todo o conteúdo que nós temos lá na Bíblia Mais, e para quem quiser ser meu aluno, para quem quiser continuar os estudos, vai poder fazer a inscrição a partir de hoje. Então, fica atento aí, porque a gente vai abrir as inscrições para a Bíblia Mais e você vai poder ser meu aluno para estudar a Bíblia comigo, versículo por versículo. Se preparem, daqui a pouco, depois da aula, eu mostro como você vai se tornar meu aluno. Vou começar com essa notícia. Jornal Estado de Minas Internacional. Estados Unidos. Bíblia é banida em escolas e bibliotecas por conter sexo e violência. Nos Estados Unidos, em alguns lugares, tirou-se a Bíblia das escolas e das bibliotecas, alegando que a Bíblia é um mau livro para as crianças e adolescentes, porque nela contém violência e sexo. Aí você olha isso aí e fica espantado e fala: meu Deus, é o fim do mundo. Onde vamos parar? Tiraram a palavra de Deus da biblioteca, das escolas. A Bíblia é um livro de violência? É um livro violento. A Bíblia é um livro que traz
sexo de maneira não tradicional, de família não tradicional? Tem. Os homens do Antigo Testamento, por exemplo, tinham 3, 4, 5 mulheres. Salomão, filho de Davi, teve 1000, diz o texto bíblico. 700 esposas e 300 concubinas. Abraão pegou a escrava. A gente viu aqui na história. A mulher de Abraão que mandou. Como é que é o nome disso hoje? É trisal. Nós temos sogro que pega nora e a nora estava como prostituta. O sogro foi na prostituição e encontrou a nora lá. Tem tudo isso na Bíblia. Assim como também tem muita violência. Tem violência pra caramba. É muita morte. É muita guerra. É muita espada cortando as pessoas no meio. Tudo isso em nome de Deus. Então, não se espante muito não, porque a Bíblia é isso tudo mesmo. E aí a grande questão é a seguinte: como é que eu, católico, devo ler a Bíblia? Porque ela contém páginas difíceis da gente entender. E aí é que vai entrar a pergunta que eu deixei no ar, na última aula. Você crê na Bíblia ou em Jesus? E por que eu deixei essa pergunta no ar? Porque ela tem tudo a ver com essas páginas de violência, de sexo, de torturas, de agressões, de guerras que a Bíblia traz. Porque quando eu leio essas coisas, eu logo vou entender que elas não têm nada a ver com Jesus. Então a Bíblia entra em contradição. Porque eu leio páginas onde Deus manda matar os inimigos e eu leio Jesus dizendo para perdoar e amar o inimigo. Então, há uma contradição. E como é que eu leio isso, então? Como é que eu entendo a Bíblia? Agora que nós vamos entrar no tema. Como ler e entender a Bíblia de verdade. E eu já vou te dar a dica. Eu vou ler e entender a Bíblia de verdade quando eu entender Jesus. E quando eu entender Jesus, vai ficar claro para mim que é Ele quem manda. A palavra é Ele. Ele é que determina. E todo o resto da Bíblia só vai ser bom para mim se combinar com o que Jesus ensinou. Com aquilo que Jesus ensinou e o resto da Bíblia combina, está valendo. Mas naquilo que a Bíblia não combina com Jesus, perdeu a validade. Porque o que está valendo hoje para mim é Jesus. Então observa o caminho que eu vou fazer a partir de agora. Acompanha aí. Qual é a diferença entre sagrado e santo? O que é uma coisa sagrada, o que é uma coisa santa? Vou explicar para você. Sagrado é aquilo que o homem faz para Deus. Então, um templo é sagrado, porque foi o homem que construiu aquele prédio e disse, agora isso vai ser para Deus. O templo é sagrado. Os objetos litúrgicos utilizados na missa são sagrados, porque foi o homem que fez aqueles objetos e disse, agora isso é para Deus. Tá claro? Agora, o que é santo? Se sagrado é o que o homem faz para Deus, santo é o que Deus faz para ele. E o que é santo? Você é santo.
Por isso é que você é chamado à santidade, porque Deus fez você para Ele. Então tá claro, sagrado é o que o homem faz para Deus, santo é o que Deus faz para o próprio Deus. Tá claro? Muito bem. A Bíblia é o quê? A Bíblia é sagrada. Está na capa de toda a Bíblia. Está na minha Bíblia aqui também. Bíblia sagrada. Se a Bíblia é sagrada, é sinal que foi o homem que fez para Deus. Então a Bíblia é um livro humano. A Bíblia é um livro que não caiu pronto do céu. Nós já estudamos isso aqui. Foi um trabalho humano, tanto de escrever, quanto de juntar, de organizar. Foi um trabalho todo humano para sair esse livro que está aqui. Então, esse livro é sagrado, porque foi o homem que fez para Deus. E se foi o homem que fez para Deus, acompanhe o raciocínio. Se foi o homem que fez para Deus, esse livro não é perfeito. Porque aqui tem as marcas dos homens. E os homens são imperfeitos. Os homens vacilam. Os homens têm falhas. Os homens têm falta de entendimento. E tudo isso a gente vê na Bíblia. Olha que interessante. Aqui está toda a organização da Bíblia que a gente estudou no primeiro dia. Pentateuco, depois vem os livros históricos, depois vem os sapienciais, depois vem os proféticos, depois vem o Novo Testamento. Lembra disso? A gente estudou no primeiro dia isso aí. Quando a gente começa a ler o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a gente vê um Deus muito brabo. Um Deus que castiga, que amaldiçoa, que pune, que manda praga. Aí a gente continua lendo a Bíblia, a gente chega nos livros históricos. E nos livros históricos a gente vê um Deus que manda fazer guerra, que manda matar, que manda destruir a cidade vizinha, que manda tomar posse e cortar a espada todo mundo que morar lá. É um Deus da guerra. Aí você fica assustado com esse Deus. Mas você continua lendo, aí você chega nos livros sapienciais. Os livros de sabedoria, provérbios, salmos, Jó. Aí você já vê um Deus que é mais próximo ao ser humano. Um Deus que tem uma psicologia melhor um pouco. Um Deus que compreende um pouco mais o homem, a mulher. Aí você vai estudando, vai lendo, você chega nos livros proféticos. Quando você chega nos proféticos, você vê já um Deus que é misericordioso, um Deus que é compassivo, que é bondoso, que é cuidadoso. Aí você continua lendo, você chega no Novo Testamento. Aí você descobre um Deus que é amor. Um Deus que perdoa. Um Deus que não pune, mas perdoa. Aí você olha esse itinerário através da Bíblia, você fala assim, mas Deus foi se convertendo ao longo da história? Porque parece que o Deus lá do Pentateuco não é o Deus do Novo Testamento. Será que Deus foi mudando? Não. Não foi Deus que foi mudando. Foi o entendimento humano que foi crescendo para entender quem é Deus. Lá no Pentateuco, lá nos livros de Moisés, o ser humano estava no jardim da infância da fé. Não tinha ainda a revelação completa. Estava começando a entender. E eles imaginavam Deus como eles eram. Pessoas da guerra. Pessoas que moravam em tribos, no deserto. E ao longo do tempo, à medida em que o ser humano vai evoluindo, também vai evoluindo o entendimento sobre Deus.
Não é Deus que foi mudando, é o entendimento humano que foi se ampliando, até que chega no Novo Testamento, em Jesus, e Jesus revela a verdadeira face de Deus para nós. Está vendo que bonita é a história? E aí, essa frase eu te dou de presente. A Bíblia traz a história da evolução do pensamento humano sobre Deus. Repete isso aí. A Bíblia traz a história da evolução do pensamento humano sobre Deus. O que a gente vê na Bíblia é como o homem foi evoluindo para entender quem é Deus. E o ponto mais alto dessa evolução é Jesus. Porque ele vem nos mostrar a verdadeira face do Pai. Então eu chego à conclusão que tudo aquilo que a Bíblia tem de violência, de matança, de guerra em nome de Deus, era o que aqueles homens daquele tempo eram capazes de pensar sobre Deus. Imaginaram assim, entenderam assim. Mas isso foi sendo corrigido até que chega Jesus e mostra realmente quem é Deus. E agora eu quero fazer umas comparações. Se você tiver com sua Bíblia aí, pega. Se você não tiver rapidez para achar na Bíblia, só ouve, porque a fé vem pelo ouvir. Então ouve. Eu vou pegar uma passagem do Antigo Testamento e uma do Novo. Ou seja, vou pegar algo que foi dito antes de Jesus e vou mostrar como é que Jesus corrige isso. Então você já vai entender que Jesus corrige a Bíblia. Tá certo? Vamos lá. Deuteronômio 28, versículo 20. Deuteronômio é o quinto livro de Moisés, é o último livro do Pentateuco, escrito antes de Jesus. Olha o que diz: o Senhor mandará para ti a maldição, o pânico e a ameaça em todo o empreendimento de tua mão, até que sejas destruído e de repente pereças, por causa da maldade de tuas ações, pelas quais me abandonaste. O Senhor fará com que te atinja a peste, até exterminar-te do solo em que estás entrando, para dele tomar posse. O Senhor te golpeará com a tísica e a febre, com a inflamação, a queimadura e a secura, com o carbúnculo e o amarelão, que te perseguirão até que pereças. O céu sobre tua cabeça será de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. O Senhor fará chover sobre tua terra pó e cinza, que descerão do céu sobre ti, até que sejas destruído. O livro do Deuteronômio ensina que aquele que pecar contra Deus receberá um montão de maldição. Eu li só um pedacinho, mas se você ler o capítulo 28, é muita maldição. Aí vem Jesus. Vamos ver o que Jesus fala? Mateus, capítulo 5, versículo 45. Vem Jesus e diz assim: assim vos tornareis filhos do vosso Pai. Aí ele vai falar do Pai, que está nos céus. Pois ele, o Pai, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz descer a chuva sobre justos e injustos. Enquanto o livro do Deuteronômio diz que Deus vai castigar, vai te encher de peste, de doença, vai fazer chover só na horta do vizinho, mas na sua vai ter poeira, Jesus diz que não. Que o Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e faz chover, tanto na horta do justo quanto na horta do injusto.
Jesus está dizendo que do Pai não vem castigos, maldições, pragas, maldade nenhuma. Jesus está corrigindo Moisés. E aí a gente vê que Jesus me ensina o verdadeiro rosto de Deus. Quem é Deus, eu aprendo com Jesus. Mas continua. Vamos pegar um salmo agora. Salmo 138. Na minha Bíblia, que é da CNBB, é o 139. Na Ave Maria, por exemplo, é o 138, tá bom? O salmo é de Davi. E o salmo começa bem. O salmo começa: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras meus pensamentos. Investigas meu caminho e meu repouso. Todas as minhas veredas te são conhecidas. Falando que Deus nos conhece. Bonito esse salmo. Só que quando vai chegando no final, Davi dá uma aloprada. E Davi fala assim: ah, se matasses, ó Deus, os ímpios. Davi está fazendo uma oração para que Deus mate todo mundo que ele considera mal. Versículo 21, ele diz assim: porventura não odeio, Senhor, os que te odeiam? Com ódio implacável os odeio. Tornaram-se meus inimigos. Davi está dizendo que ele odeia com ódio implacável, ódio mortal, aqueles que não seguem Deus. Aqueles que são de outra religião, aqueles que dizem não crer em Deus, aqueles que não seguem Deus, que não são da mesma religião de Davi. Davi se coloca com ódio contra esses inimigos. E aí, baseado num texto desse, é que pessoas entram numa igreja católica e quebram as imagens, porque acham que os católicos são inimigos, porque é diferente da fé dele. É um pensamento igual o Davi. É com um pensamento desse que tem gente que entra num terreiro de Umbanda e quebra o terreiro de Umbanda todo. Desrespeita as pessoas que lá estão. Por quê? Porque são de outra religião, são inferiores, porque não são da minha religião, são inferiores, pensam assim. E tem ódio. Ódio em nome de Deus. Aí vem Jesus. Vamos ver Jesus? Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Diz Jesus assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, Jesus está corrigindo Davi. Ouvistes o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Foi o que Davi falou no Salmo. Jesus disse, não. Amarás os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus me ensina a lidar com o meu irmão. Então eu aprendo a face de Deus com Moisés? Não, eu aprendo com Jesus. Eu aprendo com Davi como é que eu lido com meu irmão? Não, eu aprendo com Jesus. E aí continua, vamos ver outro salmo. Salmo 36. Olha esse então. Esse tem muita gente enganado até hoje. Salmo 36 diz assim, ó. Na minha Bíblia é o 37, tá? Na CNBB. 36, 37, versículo 25, diz assim: fui jovem, agora estou velho, e nunca vi, presta atenção, nunca vi um justo abandonado, nem um seu descendente mendigando pão. O Salmo está dizendo que a pessoa que é justa diante de Deus nunca passa necessidade. Nunca vai mendigar um pão se ele for justo. Aí o que a gente conclui?
Bom, quem está mendigando pão é porque é injusto. É pecador, está pagando alguma coisa. Não é isso que a gente pensa? A gente pensa que a pessoa que está bem financeiramente, ela está abençoada. E a pessoa que está mal financeiramente, ela cometeu algum pecado, ela tem algum erro, algum castigo, Deus não está olhando por ela. Da onde vem esse pensamento? Do Salmo. Aí Jesus fala o quê? Lucas 16, 19. O que Jesus vem e fala? Versículo 19. Ele conta uma parábola. A parábola dele é a seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lhe lamber as feridas. E aí o resto da história você sabe. O rico morre e vai para o inferno, o pobre morre e vai para o céu. Jesus causava um escândalo danado, porque ele estava corrigindo o Salmo. Jesus me ensina a verdadeira prosperidade. A prosperidade de Deus não é se eu tenho mais dinheiro ou menos dinheiro. A prosperidade de Deus é o que eu consigo carregar no meu coração de amor, de paz, de honestidade, de sinceridade, de carinho para com os outros. Então não confunda riqueza material com pessoa justa diante de Deus. Não faça essa confusão, porque isso foi corrigido por Jesus. Tá claro? Olha Juízes. O livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, versículo 30. É a história de um cara chamado Jefté. Jefté foi para uma guerra. Aí ele fez uma promessa a Deus. Olha o que Jefté falou. Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: se entregares os amonitas em minhas mãos, ou seja, se eu ganhar a guerra, a primeira pessoa que sair da porta de minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencedor sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor, e eu a oferecerei em holocausto. Jefté fez uma promessa a Deus, dizendo que se ele ganhasse a guerra, assim que ele chegasse em casa, o primeiro a vir, ele mataria em sacrifício a Deus, em homenagem a Deus. Ele ganha a guerra, ele chega em casa, quem que sai para cumprimentar? A filha dele. E ele sacrificou a filha, em nome de Deus. Olha a oração do cara. Aí vem Jesus. Mateus 6, de 7 a 8. Mateus 6, de 7 a 8. E nos ensina a oração. O que Jesus diz aqui? Quando orardes, não useis de muitas palavras como fazem os gentios, pois eles pensam que serão ouvidos à força de muitas palavras. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai, preste atenção nessa frase, essa frase mudou minha vida. Pois vosso Pai sabe do que precisais antes de lhe pedires. Você não precisa ficar com muitas palavras, querendo botar Deus contra a parede, oferecendo a Deus coisas para Ele te dar bênçãos. A sua oração tem que ser calma, tranquila, em paz. A sua oração tem que ser confiante. Por quê? Porque o Pai sabe de tudo que você precisa antes que você peça. Ele é teu Pai. Você não tem que comprar a bênção dele com nada. Fica tranquilo. Ele cuida de você porque Ele te ama. Então Jesus me ensina a verdadeira oração.
Mais um para terminar? Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4 a 5. Deixa eu abrir aqui. A Bíblia está nova ainda, as folhas estão agarradas. Eclesiastes, capítulo 9. Esse livro de Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão, filho de Davi. Salomão escreve assim: aquele, pois, que está no meio de todos os que vivem, tem confiança. Um cão vivo vale mais do que um leão morto. Os vivos, ao menos, sabem que irão morrer. Os mortos, porém, nada sabem, nem terão mais recompensa, porque a sua memória caiu no esquecimento. Salomão está ensinando que quando você morre, acabou. Não tem mais nada depois da morte. A memória caiu no esquecimento. Os mortos não sabem de mais nada, não terão recompensa nenhuma. Morreu, acabou. Aí vem Jesus. Lucas 23, 43. Jesus está na cruz e ao lado dele 2 ladrões. Um ladrão estava arrependido e Jesus diz para ele assim: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus não disse morreu, acabou. Jesus disse morreu, estarás comigo no paraíso. A morte não mata mais ninguém, porque a morte agora é um portal para a vida eterna. Jesus corrige Salomão. Jesus corrige Moisés, Jesus corrige Davi, Jesus corrige o Salmo, Jesus corrige Salomão, Jesus corrige Jefté. Jesus me ensina sobre o sentido da vida. É com ele que eu aprendo tudo. Então grave essa frase aí agora. Eu quero até que você coloque essa frase aí no chat agora. Sem Jesus, a Bíblia é um perigo. Repete aí. Sem Jesus, a Bíblia é um perigo. Porque sem Jesus, se eu tirar o evangelho da Bíblia, se eu tirar o que Jesus ensinou aqui da Bíblia, o que sobra é violência, é guerra, é morte. É gente se utilizando da Bíblia para condenar o outro. É gente se utilizando da Bíblia para apontar o dedo contra o outro. É gente utilizando da Bíblia para dizer quem vai e quem não vai para o céu. É gente se utilizando da Bíblia para condenar pessoas ao inferno. Porque a Bíblia pode ser usada para isso tudo. Mas quando eu entendo o que Jesus fez, aí eu começo a entender toda a Bíblia. Eu começo a entender que o que combina com ele fica. O que não combina com ele era apenas mau entendimento humano da época. Vamos ler esse texto aqui? Lucas, capítulo 9. A cena você conhece. Jesus está no Monte da Transfiguração e lá ele se transfigura. O que é a transfiguração? Ele fica brilhante como o sol, brilhante, suas roupas brilham muito, porque a glória dele se torna visível. E lá tem 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que olham aquela glória de Jesus acontecendo. Enquanto está acontecendo aquela glória, aparecem 2 personagens ao lado dele, personagens do Antigo Testamento, gente que já tinha morrido há muito tempo, mas aparecem ali. Elias e Moisés. Quem era Moisés? Moisés é o que escreveu a lei de Moisés, as condenações.
o livro de Deuteronômio, por exemplo, que a gente leu agora, com muitas condenações, maldições, Moisés que escreveu. Moisés é o homem que condenava em nome de Deus. E aparece Elias. Quem é Elias? Elias era um profeta que matou mais de 700 homens em nome de Deus. Elias era o homem que matava em nome de Deus. Então, ao lado de Jesus tem o que condenava em nome de Deus e o que matava em nome de Deus. Estava ali. Os dois. Aí o que diz o texto bíblico? Lucas 9, 35, diz assim: E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Não é mais para escutar Moisés, não é mais para escutar Elias. A quem a gente tem que escutar agora? Jesus. A palavra é dele. E aí o texto continua. Ao ressoar a voz, Jesus ficou só. Cadê Moisés? Cadê Elias? Passou. Agora é ele. É em Jesus que eu aprendo tudo. É com Jesus que eu aprendo tudo. Eu aprendo até a ler a Bíblia. Como é que Jesus lia a Bíblia? Olha o texto que eu botei de Lucas 24, 27. Começando por Moisés, ou seja, pelos livros de Moisés, lá no início da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e por todos os profetas, ou seja, lendo o Antigo Testamento todo, Jesus explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O que de Jesus se achava em todas as Escrituras. Porque o que interessa na Bíblia é o que combinar com Jesus. Ele é a palavra principal de tudo. No primeiro dia, eu falei para você, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 125, deixa bem claro que os evangelhos são o coração das Escrituras. Os 4 evangelhos é o coração da Bíblia. Então é entendendo o evangelho que eu vou entender a Bíblia. E aí a pergunta que não quer calar, que eu sei que está na sua cabeça aí. Pera lá, a Bíblia não é a palavra de Deus? É. A Bíblia é a palavra de Deus naquilo que combinar com Jesus. Porque tem coisas na Bíblia que não combinam com Jesus. E aquilo que não combina com Jesus não é a palavra de Deus. Foi só a experiência humana do passado, que a gente aprende com ela. Mas palavra de Deus é o que combinar com o ensino de Jesus. Porque ele é a palavra que se fez carne. Então não tenha medo de falar para alguém que te pergunta assim, mas como é que Deus mandava matar? Você vai dizer claramente, Deus não mandava matar ninguém. O entendimento dos homens daquela época é que era assim. Mas Jesus corrigiu isso. Jesus é a luz do mundo. Jesus é que nos direciona para o verdadeiro entendimento de quem é Deus. Está claro isso? Está claro ou não está claro? Bota aí no chat, eu quero ver agora. Bota se está claro aí. Está claro ou está escuro? Bota aí, bota aí. Quem vai botar primeiro? Está claro ou está escuro? Eu quero saber. Vamos ver. Vamos ver quem é o primeiro a botar. Por enquanto ninguém botou nada. Por enquanto não apareceu nada. Ah, tá ali, ó. Clarice disse que está muito claro. A Clarice, que também com esse nome, né, Clarice? Clarice já vê tudo claro mesmo. Então, a Clarice já está vendo tudo claro.
Bom, o pessoal está dizendo que está claríssimo. Mas não acabou, não. Hoje a aula é profunda. Você está preparado aí, né? Posso seguir, né? Posso seguir? Então vamos ver. Vamos lá. Não basta ler a Bíblia. Presta bem atenção nisso aqui agora. Não basta ler a Bíblia. Você tem que saber ler a Bíblia. Não basta você abrir a Bíblia e sair lendo. Isso pode acabar com o seu entendimento da Bíblia. Você tem que saber ler a Bíblia. Então eu vou te dar 5 dicas aqui. Vamos lá? Primeira coisa que você vai fazer é ler o texto bíblico em sequência. Você não pode pegar uma frase solta. A Bíblia não foi feita para ser lida em frases soltas. Ela é um texto. Joel, quando escreveu o seu livro no Antigo Testamento, ele tem uma mensagem inteira. Amós tem uma mensagem inteira. Não é pegar uma frase solta, senão você não entende nada. Você abre a Bíblia, aponta o dedo assim em cima, lê um versículo e fica. Está tudo errado. Porque aquele versículo, fora do contexto, você está fraudando a Bíblia. Você vai ter um entendimento fraudado, errado. Vou te dar exemplos práticos. Se você abrir Mateus 18, 20, olha que interessante. Mateus 18, 20. Jesus diz assim: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Você lê essa frase e você pensa, então tá certo. Se a gente fizer uma reunião de 2, 3 pessoas, acender uma vela, rezar um terço, Jesus está presente. Não é isso que todo mundo pensa? Jesus também está presente numa reunião assim. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Se você ler o que vem antes e o que vem depois desse versículo, você vai ver que Jesus está falando sobre perdão. Então ele está dizendo assim, onde 2 ou 3 estiverem em perdão, eu estarei. Onde 2 ou 3 estiverem se perdoando, se compreendendo, eu estarei. Aí pode ser em qualquer lugar, pode ser no trabalho, na escola, no meio da rua, no clube, na feira e até na igreja. A presença de Jesus se dá quando existem pessoas se compreendendo, se amando e se perdoando. Mas você tem que ler o antes e o depois, não essa frase solta só. Você entendeu como é que muda o entendimento? Você percebe isso? Vou te dar mais um exemplo. Você tem que compreender os costumes. Para você ter um entendimento claro, você tem que compreender os costumes da época. Então você pega, por exemplo, João 19, 28. João 19, 28. Diz assim, Jesus está na cruz. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse, tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Fixaram uma esponja embebida em vinagre num ramo de isopo, que é uma planta, e levaram à sua boca. Os soldados romanos, vendo que Jesus estava com sede, pegaram uma esponja, passaram num vinagre e levaram até a boca de Jesus. Já ouviu esse texto? Mas se você não compreendeu o costume da época, você não sabe do que está falando. Que vinagre era esse? Como é que lá no monte da crucificação tinha vinagre? Tinha uma bacia de vinagre? Vou te explicar o que é. Você vai ficar apavorado, mas eu vou te explicar.
Os banheiros romanos tinham no centro do banheiro uma bacia de vinagre. As pessoas iam, usavam o banheiro, pegavam uma esponja, se limpavam com uma esponja e botavam a esponja suja dentro da bacia de vinagre. Vinha outro, usava o banheiro, pegava aquela esponja, se limpava e botava para dentro do vinagre de novo. Essa esponja e esse vinagre que passaram na boca de Jesus era uso de banheiro romano. Passaram na boca de Jesus toda a podridão humana. É isso que significa. Olha o que Jesus passou. Mas para ter esse conhecimento, você precisa conhecer, compreender os costumes, né? Pesado, né? Mas vamos ver mais um. Você também tem que verificar os envolvidos. Aquele texto que eu estou lendo, ele foi escrito para quem? Quem eram os envolvidos? Para quem aquilo está sendo dito? Senão você pensa que é para você e não é. Vou te dar um exemplo. O texto de Malaquias, o profeta Malaquias do Antigo Testamento, é o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias. Ele tem um texto que o pessoal que gosta de cobrar dízimo dos outros lê muito. O texto diz assim, Malaquias 3, de 8 a 9. Acaso alguém defrauda o Senhor? Sim, vós me defraudais. E dizeis, em que te defraudamos? Nos dízimos e nas ofertas. Sois completamente amaldiçoados. Pois a mim, vós, toda a nação, defraudais. Aí o pessoal que gosta de pregar dízimo e botar medo no povo, para fazer o povo pagar dízimo, fala assim, olha, se você não pagar o dízimo, você está defraudando o Senhor, você está roubando o Senhor, porque você não está pagando o seu dízimo. E Deus disse que quem faz isso é amaldiçoado. Uma vez eu fui na Igreja Universal para estudo, né? Participar de um culto, para ver como era. E o pastor disse lá, vocês pegam aqui o envelope da doação e esquecem em casa. Depois aparece um câncer na sua vida, você não sabe o que foi. Da onde o pastor estava tirando isso? De Malaquias. Só que não é nada disso que o texto está dizendo. Você tem que verificar para quem que esse texto foi escrito. Esse texto não foi escrito para você. Sabe para quem que esse texto foi escrito? Se a gente voltar lá no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó, e agora, este mandamento é para vós, ó sacerdotes. O livro de Malaquias é escrito por sacerdotes. E essa parte do dízimo é porque os sacerdotes de Jerusalém roubavam o dízimo para eles. O dízimo que as pessoas davam, ao invés deles usarem para os pobres, para a manutenção do templo, eles roubavam para eles. Então, quando Malaquias está falando das pessoas que defraudam a Deus nos dízimos e das ofertas, não está falando daquele que não pode dar ou que não está dando. Está falando daquele que recebe o dízimo do povo e rouba. Mas o pessoal quer te enganar e botar medo em você, para você ficar obrigado a pagar dízimos. Não que você não tenha que pagar, entenda bem. Você tem que pagar porque você contribui com a igreja que você frequenta. Mas não é pagar por medo, porque senão Deus vai castigar, amaldiçoar, porque a Bíblia não diz nada sobre isso. Quem fala sobre isso está querendo te roubar. Mas você tem que verificar quem são os envolvidos no texto. Para quem que o texto está sendo escrito?
Vamos ver mais um. Você tem que analisar a linguagem. A linguagem da época. Como é que eles usavam as palavras na época? O que eles costumavam falar? Por exemplo, Marcos 14, 30. Olha que interessante isso aqui. Tem gente que perde o sono por causa disso aqui agora. Marcos 14, 30. Jesus disse: em verdade eu te digo, Pedro, Jesus está na última ceia falando para Pedro, hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás. Aí fica todo mundo imaginando um galo, quando Pedro nega Jesus, o galo, cocorococó. Você imagina isso, eu tenho certeza. Mas não é nada disso. Porque naquela época, inclusive, em Jerusalém, era proibido criar galo e galinha. Porque os judeus consideram o galo e a galinha animal sujo, animal impuro, igual porco. Eles não criam porcos, nem galinha, nem galo. E em Jerusalém, onde Jesus estava com Pedro, não tinha galo. E Pedro estava na casa do sumo sacerdote. Lá não tinha mesmo criação de galo, porque galo é animal impuro para estar na Terra Santa. Eles pensavam assim, não pode, nem porco, nem galo. Só que Pedro, dentro da casa do sumo sacerdote, quando nega, ouve o galo cantar. Que galo era esse? Não é galo animal. Galo era o nome que eles davam à corneta de vigilância noturna dos soldados romanos. Eles tocavam a cada 3 horas uma corneta para avisar que a cidade estava vigiada. Esse era o galo. Mas você tem que compreender costumes, analisar a linguagem, para chegar nessa compreensão, entende? É importante também você distinguir a época. De que época se está falando? Você pega, por exemplo, o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. O pessoal morre de medo do Apocalipse. Acha que o Apocalipse conta do fim do mundo, de tragédias. Olha como começa o Apocalipse. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. O Apocalipse não fala de coisas futuras, de fim do mundo. Tudo que o Apocalipse falou já aconteceu. E continua acontecendo. São fatos que aconteceram na época de João, quando ele escreveu o Apocalipse, e que acontecem sempre. Mas é preciso aprender a fazer uma boa leitura da Bíblia. Agora, como é que você aprende a fazer tudo isso? Bom, você aprende lendo bons livros sobre costumes da época da Bíblia, a sociedade como era, as rotinas, os costumes. Eu vou te dar umas sugestões de livros aqui. Olha aí, 2 livros. Para entender o Antigo Testamento e Páginas Difíceis do Evangelho. São 2 livros de Dom Estevão Bittencourt, que foi meu professor. Eu tive a graça de ter a base toda da minha teologia de Dom Estevão Bittencourt. Vale a pena você conhecer esses 2 livros. Vai te ajudar muito a ter todas essas noções que eu estou te falando aqui. Um outro livro maravilhoso, As Parábolas de Lucas, de Kenneth Bailey. Esse livro traz detalhes das parábolas, o que significa cada palavra usada na parábola dentro da cultura do Oriente Médio. Esse autor morou lá no Oriente Médio
e começou a entender o significado profundo de cada parábola que Jesus contava. Ajuda muito você a entender todo o contexto da época. Flávio Joséfo, esse livro aí é grossão assim, maior que a Bíblia. Esse livro foi escrito lá na época de Jesus. Flávio Joséfo era um homem que foi contemporâneo a Jesus, da mesma época. E ele foi capturado pelo exército romano. E para ele não ser morto, ele falou assim, eu sou historiador, eu vou escrever a história dos judeus todinha para vocês conhecerem como era. Aí ele reescreveu a Bíblia todinha. Só que ele reescreveu dando vários detalhes que na Bíblia não conta. Então é um livro para quem gosta de ler a história dos hebreus de Flávio Joséfo. E agora eu vou chegar no ponto mais importante de todo o nosso curso. Por onde você começa a ler a Bíblia? Eu vou te dar agora um passo a passo para você saber por onde você começa, em que ritmo você vai, até chegar ao fim, para você compreender a Bíblia. Essa pergunta parece óbvia. Por onde começar a ler a Bíblia? Do começo. Você abre aqui, ó. Primeiro livro é Gênesis. Começa do Gênesis e vai embora. Não. Não. A Bíblia não é um livro comum, daqueles que você começa pelo começo e vai até o fim. Não. A Bíblia é um livro diferente. A Bíblia é um livro que a gente começa quase do fim, para depois ir para o começo. E você vai entender tudo agora diante da aula que eu te dei hoje. Se você foi bom aluno, se você é bom ouvinte, você vai matar a charada agora. Porque tudo que eu falei até aqui foi para chegar nesse ponto. Vamos ver se eu fiz o serviço bem feito, hein? Aí está a Bíblia. A Bíblia católica. Ela tem 73 livros, 46 livros é do Antigo Testamento e 27 do Novo. São 73 no total. A Bíblia tem 35.527 versículos. E tem 1.334 capítulos. Por onde eu começo a ler? Vou dizer agora. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 125, quem é que já gravou? Os evangelhos são o quê? O coração da Bíblia. Então, aí no meio eu pus o coração, tá vendo? O que é o coração da Bíblia? Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá certo? Muito bem. Começa a ler por ali? Mas tem um detalhezinho. Dentro de Mateus, Marcos, Lucas e João, tem o coração do coração da Bíblia, o coração dos evangelhos. Qual que é a parte mais importante dos 4 evangelhos? O Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7. O Sermão da Montanha é o resumo que Mateus fez, explicando tudo que Jesus ensinava. São 3 capítulos. Você lê em 15 minutos. Mateus 5, 6 e 7. Então, presta atenção. Eu começo a ler a Bíblia da onde? Do coração dela. Porque é entendendo Jesus que eu vou entender todo o resto. Você já entendeu isso? Então eu começo Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Entendo bem o que Jesus ensinou. E depois eu vou para o resto. Então eu vou te dar agora o passo a passo. Depois você pode assistir esse vídeo de novo e fazer sua anotação. Mas agora presta bem atenção, porque é o passo a passo aqui. Primeiro passo.
você vai ler Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Repito, leia 3 vezes. Você vai ler em 15 minutos, lê 3 vezes. Para ficar gravado na sua cabeça toda a mensagem do Sermão da Montanha. Segundo passo, aí você vai ler os evangelhos na íntegra, desde o primeiro versículo ao último. Não é frasezinha solta, não. Você vai ler tudo. Só que você vai mudar um pouco a ordem. Você vai ler primeiro Marcos, porque o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Você vai ler ele todinho. Depois você vai ler o Evangelho de Mateus. Você já tinha lido 5, 6 e 7, mas você lê de novo. Lê agora do capítulo 1 até o 28, todos os capítulos. Depois você vai ler o Evangelho de João. Todinho. Depois você vai ler Lucas. Por que eu deixei Lucas por último? Porque Lucas escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Na verdade, Lucas escreveu esses 2 livros para serem lidos um após o outro. Então eu botei aí Lucas e depois Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja. Entendeu? Então, ó, primeiro passo, você vai ler o Sermão da Montanha. Vai ler 3 vezes. Capítulos 5, 6 e 7. 3 vezes. Depois você vai ler o Evangelho de Marcos todinho, Mateus todinho, João todinho, Lucas todinho e Atos dos Apóstolos todinho. Pronto, aí você já matou os Evangelhos e o início da igreja, Atos dos Apóstolos. Você já está com a base formada, ó. Aí você vai para o terceiro passo, você vai ler a primeira carta de João. A primeira carta de João tem 5 capítulos só, ela é pequenininha. Mas ela faz um resumo do que é o Evangelho. Porque João já tinha 85 anos quando escreveu essa carta. Ele já tinha 70 anos de experiência no Evangelho, porque ele começou a seguir Jesus com 15 anos. Então ele agora, com 85, escreve o resumo do Evangelho, que é o amor, é a prática do amor. Então você vai no terceiro passo ler a primeira carta de João. Aí você vai para o quarto passo. Você vai ler as cartas de Paulo. Só que você não vai ler as cartas de Paulo na ordem que está na Bíblia, não. Porque a ordem que está na Bíblia é a ordem da carta maior para a carta menor. A primeira carta é a de Romanos, porque é a maior. Depois ele segue botando as cartas na ordem de tamanho, até a última, que é a menorzinha. Você não vai ler na ordem que está na Bíblia. Você vai ler na ordem que elas foram escritas. Em que ordem que elas foram escritas? 1ª e 2ª Tessalonicenses, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo e, por último, Hebreus. Ler nessa sequência vai te dando entendimento da obra do apóstolo Paulo. Aí vamos para o quinto passo. Você vai ler as outras cartas do Novo Testamento. No terceiro passo, já leu a 1ª de João. No quarto passo, leu todas as de Paulo. E agora, no quinto passo, vai ler as que faltam. Tiago, 2ª e 3ª João, 1ª e 2ª Pedro e Judas. E no quinto passo, põe aí também o Apocalipse, que eu esqueci de escrever aí. Apocalipse. Então, você vai ler Tiago, 2ª e 3ª João, 1ª e 2ª Pedro, Judas e Apocalipse. Pronto. Nesses 5 passos, você leu todo o Novo Testamento. Começando pelos evangelhos. Agora você já tem uma noção do que Jesus ensinou. Aí você pode ir para o 6º e último passo, que é o Antigo Testamento.
Aí você pode ler o Antigo Testamento na ordem que está lá. Começa de Gênesis, vai até Malaquias. Só que agora, quando você lê o Antigo Testamento, você já vai saber o que Jesus ensinou e já vai saber ver o que fica e o que sai, o que combina com Jesus e o que não combina. O que é exagero de tempos antigos e o que serve para iluminar nossa vida hoje. Pronto. Dessa forma, você consegue ler e entender a Bíblia de verdade. Essa aula teve muita informação. Não tenha medo da dúvida. A dúvida é a sala de espera da aprendizagem. Já falei isso aqui. E assiste essa aula de novo. Amanhã eu vou colocar no grupo os slides. Você vai poder imprimir, se você quiser, anotar. Está tudo à sua disposição. De presente para você. Amém? Amém. Agora eu preciso terminar. E antes de chamar a Fabienne para ver quais são as perguntas do dia, e a gente bater o nosso papo, eu quero te convidar para você ser meu aluno, né? Se você gostou disso tudo aí que a gente conversou nesses dias, agora você pode se inscrever e ser meu aluno. Participar dos cursos da Bíblia Mais. Eu não sei se você tem Netflix. Netflix é assim, você abre a Netflix, tem lá vários filmes, séries, você escolhe o que você quer ver e assiste. A Bíblia Mais é igual a Netflix, só que é de curso bíblico. Então você abre, tem lá vários cursos, você escolhe o que você quer fazer e começa. Vamos ver alguma coisa que tem dentro da Bíblia Mais hoje? Vamos lá. Primeira coisa, os meus alunos têm aula comigo ao vivo toda segunda-feira, 8 da noite. Toda segunda-feira a gente tem uma aula ao vivo. Ah, não posso assistir ao vivo. Não tem problema. Está lá gravado, depois você assiste. Mas toda semana tem uma aula nova. E a partir desta segunda-feira agora, dia 5 de fevereiro, nós vamos começar a estudar a carta de Paulo aos Romanos, versículo por versículo. Começa agora, segunda-feira, dia 5. Vamos começar a estudar versículo por versículo, desde o primeiro versículo, olhando no detalhe toda a carta de Paulo aos Romanos, que é a maior carta dele, é a carta mais importante de Paulo. A gente vai começar agora, segunda-feira. A gente tem um curso completo do Evangelho de Mateus, são 38 aulas de 90 minutos do Evangelho de Mateus. Tem um curso completo do Evangelho de Lucas, todos os versículos de Lucas, 41 aulas de 90 minutos. Tem 37 aulas do Evangelho de João, versículo por versículo do Evangelho de João, 1h30 de aula, cada aula. Nós temos a mente de Paulo, 35 aulas, entendendo todo o pensamento das cartas de Paulo. Nós temos 30 aulas da primeira carta de João, essa que eu falei para você agora, que é uma carta que João escreveu já na velhice, já resumindo o Evangelho, a gente estuda versículo por versículo dessa carta. A gente tem um curso completo do Antigo Testamento, 38 aulas do Antigo Testamento. A gente tem o programa Vamos Ler a Bíblia. Esse programa é a gravação dos 4 evangelhos que eu fiz narrando, não é explicando esse. Explicando são os outros. Esse é só lendo a narrativa. Aí você está fazendo alguma coisa, você bota para rodar e vai ouvindo o evangelho. Todos os 4 evangelhos eu gravei. É só você botar o play e vai ouvindo os evangelhos para ir entrando na sua mente. Esse curso que você está fazendo, Como Ler a Bíblia, tem lá na plataforma também. Aqui, gratuitamente, ele fica 10 dias. Mas lá ele fica para sempre. Você pode assistir quantas vezes quiser. E junto vai um livro em PDF para você imprimir, Os Bastidores da Bíblia. Esse livro tem tudo que eu estou dizendo aqui no curso. Está lá no livro, para você ler. Nós temos um aulão mensal.
Uma vez por mês tem um aulão de 3 horas. Ontem foi dia. Ontem a gente fez um aulão sobre a missa, desvendando a Santa Missa. Ficamos 3 horas só estudando a missa e respondendo perguntas sobre a missa. Você vai ter acesso a isso também. E todos os nossos cursos com certificado. Você vai tirar certificado lá na plataforma de todos os cursos. Mas tem mais coisa, só que não dá tempo de falar aqui. Nesse momento, lá na Bíblia Mais, tem mais de 300 aulas para você estudar a hora que você quiser. Fora as aulas ao vivo que a gente vai tendo toda semana. Então, olha, curso bíblico à vontade para você ler e entender a Bíblia de verdade. Como é que eu vou descobrir cultura, linguagem, costumes daquele povo para entender a Bíblia? Nesses cursos, o que a gente mais faz é isso. É desenterrar aquela cultura, é trazer à tona como eles viviam, aí a gente vai entendendo o Evangelho, as cartas de Paulo, as cartas todas, o Antigo Testamento, de uma outra maneira. É fascinante, gente. Chego a dizer que é viciante. Quem se inscrever a partir de hoje vai ter início a turma no dia 10 de dezembro. Só que agora, dia 5, segunda-feira, 10 de dezembro, tá errado isso ali, gente. 10 de fevereiro! 10 de dezembro é da outra turma antiga. 10 de fevereiro. Começa agora, 10 de fevereiro. Deixa eu tirar aqui para não confundir. Agora, dia 5, já vai ter acesso à primeira aula da Carta aos Romanos. Mas a turma mesmo que se inscrever agora começa 10 de fevereiro. Não é dezembro, pelo amor de Deus. Para você ser aluno da Bíblia Mais, a mensalidade é R$ 49,90. Você paga R$ 49,90 no cartão de crédito, 12 parcelas, 1 ano de assinatura, para estudar comigo 1 ano. Se depois você quiser, você renova, continua. Tem aluno meu comigo há 10 anos. Você também pode seguir depois, se você quiser. E, se você pagar à vista, 1 ano inteiro, tem um descontinho. Fica R$ 550 por 1 ano inteiro de estudos da Bíblia Mais. Tá? Como é que você faz a inscrição? Bom, tem 2 modos de fazer a inscrição. O primeiro modo é, debaixo desse vídeo aí no YouTube, tem um link, igual que a seta vermelha está mostrando ali, ó. Inscrições abertas para a Bíblia Mais. Esse link está aí debaixo do vídeo, na descrição do vídeo. Você pode clicar agora aí e preencher o formulário. Não precisa pagar nada agora, você só vai preencher o formulário. Depois a gente entra em contato com você. Isso você pode fazer agora. Se você não encontrar o formulário aí agora, você aguarda amanhã, dia 2 de fevereiro, sexta-feira, 7 da manhã, eu vou publicar o link de inscrição no grupo que você está. Então, amanhã, 7 da manhã, o link de inscrição vai estar no grupo. Então, repito, para você fazer a inscrição, clica no link que está aí debaixo do vídeo agora, na descrição do vídeo, ou espera amanhã de manhã, eu vou publicar no grupo o link, aí você clica no link amanhã, preenche o formulário. Preencher o formulário é só nome, algumas, como é que fala? Informações básicas, telefone, CEP, e-mail, forma de pagamento, você vai marcar tudo lá, pronto, e aguarda que a nossa equipe vai procurar você. Pronto, só isso. E aí você já vai ser aluno da Bíblia Mais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou chamar agora a Fabienne, que está pronta para o Carnaval 2024. Ah lá, toda florida do Carnaval. Pronto, estou. Isso. Para eu responder as perguntas de vocês. Fabienne, estou à disposição. Então tá. E eu já vou avisando o seguinte, tem gente que vai ficar aborrecida comigo, mas não fiquem. Tem gente que está perguntando sobre Apocalipse, sobre o Moisés, aí não vai dar tempo para responder, tá bom? Então eu vou fazer só as perguntas. Tem que ser perguntas mais dentro do que eu falei, porque senão... Senão fica muito tempo, tá bom?
Então, olha, tem uma pergunta aqui, Carlos, que foi da Vânia, que ela entrou no grupo hoje, mas não viu o material das aulas passadas. Então, depois ela está pedindo para você colocar tudo de novo para quem entrou agora, tá bom? Depois de Tudo ter bem, visto. amanhã eu vou colocar os links de novo, tá bom? Isso. Pode Aí, aguardar. A primeira mensagem de amanhã vai ser a inscrição. Depois eu ponho os links mais tarde. Certo, Vânia? Abraço para você. Vamos lá. A próxima pergunta é do José. Ele falou que com tanta coisa errada no Antigo Testamento, por que a nossa Igreja Católica não exclui e usamos apenas o Novo Testamento? Então, meu irmão José, você sabe que isso foi considerado uma heresia, né? Marcião, ele pretendia fazer isso, excluir o Antigo Testamento. Só que a igreja falou, não, tem muito evangelho, quer dizer, tem muita coisa boa no Antigo Testamento. E aquilo que não combina com Jesus nos ajuda a entender a obra de Jesus. Tudo aquilo, José, que era engano daqueles homens, nos ajuda a entender o que Jesus realmente veio nos ensinar. Porque muito do engano que a gente tem hoje sobre Deus, quando a gente fala que Deus castiga, Deus condena, Deus manda matar, isso vem do Antigo Testamento. Mas aí é importante a gente ter esse parâmetro para a gente ver como Jesus mostra um verdadeiro Deus para a gente, um verdadeiro Deus que é Pai. Então, o Antigo Testamento tem muita coisa atropelada? Tem. Mas também tem muito ensino profundo, muito ensino bonito, muito ensino que combina com Jesus. E aquilo que não combina ajuda melhor ainda a gente a entender a obra de Jesus em tudo que Jesus ensinou na gente. Então, por isso que ele continua na Bíblia. Tá certo? Abraço, meu irmão. Tudo de bom para você. O Ronaldo está perguntando, quem escreveu o Antigo Testamento não estava inspirado em Deus? Como é que explica essas contradições? Jesus veio corrigir tudo em nome do Pai? Então, Ronaldo, lembra da primeira aula? Eu expliquei sobre inspiração. Os homens inspirados por Deus, eles colocavam no papel as suas impressões sobre Deus. Eles colocavam o que eles percebiam no mundo, percebendo a mão de Deus por trás de tudo. Por isso eles eram inspirados. Assiste a aula 1 de novo. Eles estavam inspirados, são livros inspirados. Mas o livro revelado é o Evangelho. A revelação plena de Deus se dá no Evangelho. Então, a Bíblia como um todo, ela tem o seu ponto mais alto no Evangelho. É só você perceber o seguinte, sem Jesus nós não somos nada. E a Bíblia vai mostrando isso. Como? Sem Jesus os homens não conseguiam compreender quem era Deus. Sem Jesus os homens se matavam em nome de Deus. Sem Jesus os homens se enrolavam no entendimento do que é o céu, do que é a vida, do que é a espiritualidade. Quando chega Jesus, isso tudo fica claro. Então a Bíblia vai toda ela indicando o senhorio de Jesus. Como ele é aquele que faz a gente compreender tudo que existe. É muito bonito quando você pensa isso. Quando você olha o Antigo Testamento, não só como um livro de coisa errada, de gente errada, não. Era gente que estava buscando, gente que estava querendo saber, mas eles não tinham ainda a iluminação que teve quando veio Jesus e o Evangelho. Agora, o problema, Ronaldo, não é o pessoal do Antigo Testamento não ter um entendimento claro sobre quem era Deus, porque eles ainda não tinham tido Jesus. O problema somos nós, que 2000 anos depois de Jesus, ainda continuamos com os mesmos pensamentos atordoados sobre Deus.
Porque 2000 anos depois a gente ainda não leu o Evangelho, não entendeu o Evangelho, não sabe o que Jesus ensinou. O problema, meu irmão, não é o Antigo Testamento. O problema somos nós, que com o Evangelho em mãos, não sabemos nada sobre Deus. Isso é que é triste. Abraço, meu irmão. Obrigado aí pela presença. Vou colocar aqui o Alan dizendo que entender a Bíblia é libertador. Com certeza. É uma libertação mesmo. É uma libertação. Bom, se Jesus veio para nos salvar, a Estela está com uma dúvida aí. Como é que se dá a salvação dos homens do Antigo Testamento? Por Jesus. Quando a gente reza assim no credo, desceu à mansão dos mortos, a gente não reza isso no credo? A gente fala, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Entre a morte de Jesus e a ressurreição, teve a mansão dos mortos. O que é aquilo? Pedro fala na carta dele o que é. Jesus foi à mansão dos mortos, foi aonde estavam todos aqueles que morreram antes dele anunciar a salvação. Jesus pregou o evangelho para aqueles homens do Antigo Testamento. E todos foram salvos por Cristo. Não tem um ser humano, desde o primeiro até o último que existir, que não vá passar pela salvação de Cristo. Tá bom, Estela? Beijo para você. Eu, na pergunta da Elza, minha voz está aparecendo aqui. Peraí, deixa eu diminuir. Eu, na pergunta da Elza, eu vou colocar algumas outras que estão juntas, tá? Então, vou reunir na pergunta da Elza. Já que temos que seguir somente o que Jesus diz, por que na missa a gente lê as leituras e os salmos do Antigo Testamento? Por exemplo, estamos lendo a leitura do livro do Samuel. Porque a gente vai entendendo a história da salvação. Não peguem o Antigo Testamento e joguem no lixo, não, gente. Sem o Antigo Testamento, a gente não entende Jesus. Tá? O Antigo Testamento ele é muito útil como palavra inspiradora para todos nós, para nós compreendermos como foi se dando o processo até chegar a Jesus. O Antigo Testamento ele vai nos encaminhando para Jesus. O Antigo Testamento é que preparou o mundo para a chegada de Jesus. Sem o Antigo Testamento, o mundo não estaria esperando Jesus. Jesus viria e ninguém saberia o que era. Então a gente lê o Antigo Testamento na missa porque faz parte da história. A gente compreendeu todo. O Antigo Testamento está grávido do Novo Testamento. Grava isso. Então a gente precisa do Antigo para chegar no Novo e entender tudo que Jesus ensinou. Certo? Abraço, Elza! O Dirley fez uma pergunta que ele está falando se o que não combina com Jesus no Antigo Testamento seria como os livros apócrifos. Explica para ele aí. Não tem nada a ver. O que não combina com Jesus no Antigo Testamento é o quê? É aquilo que ensina contrário de Jesus. Eu dei aqui 5 exemplos hoje. Então eu vou sugerir que você assista a aula de novo e veja 5 exemplos que eu dei de coisas que foram ditas no Antigo Testamento que não combinam com Jesus. Tá bom, meu irmão? Volta a aula de novo e assiste. A repetição é a mãe da aprendizagem. Abraço! Isso. Eu acho que a Maria Bárbara, que eu vou fazer a pergunta dela agora, ela vem numa sequência de perguntas. Eu acredito que ela não tenha assistido as outras, então por isso que eu vou te perguntar, tá? Sim. Ela vem aqui e pergunta assim, para você, cada um vive como quiser e vai ser salvo porque Deus é amor e misericórdia? E aí ela continua. Você é da teologia, ela chama de teoria, né? Teologia da libertação. E a outra próxima para você, Maria intercede por nós. Juntei as 3 perguntas dela porque me parece que ela não pegou as outras, tá bom? Teoria da libertação não existe. Existe teologia da libertação, que eu não faço parte da teologia da libertação. Tá? Não faço parte, nunca fiz.
nunca entrei em um movimento sequer parecido com teologia da libertação. Agora, volta àquela pergunta anterior que ela fez aí, Fabienne. A primeira que você colocou. A pergunta dela anterior, tá? Eu marquei. Ah, tudo bem. Ela estava perguntando se a pessoa vive como quiser e vai ser salva. Isso. Eu não sei responder isso. Quem pode te responder isso é Deus, né? O que eu sei é que Jesus falou assim: não julgueis, não separe joio do trigo. Então eu não sei te responder quem vai ser salvo e quem vai deixar de ser. Eu sei te responder o seguinte, que a obra de Jesus foi perdoar todos os homens e mulheres. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que entregou o seu Filho único, para que todo que nele creia tenha a vida eterna. Aí vem a primeira carta de João e diz que Jesus é a expiação dos pecados de todos, não só dos nossos que cremos, mas de todo mundo. A primeira carta de João põe todo mundo no pacote de gente salva. Então eu não sei se cada um vive como quer, se vai ser salvo ou se não vai. Eu não sei. Eu sei que quem conhece Jesus e começa a caminhar com ele, muda e se transforma. E não vive como quer. Eu sei que quando alguém entende o Evangelho, ouve a notícia da graça de Deus, da salvação que Jesus trouxe, da clareza de mentalidade de fé que Jesus trouxe, essa pessoa vai se transformando, vai se abrindo. Agora, eu também sei que cada um tem o seu tempo, o seu processo, o seu amadurecimento. Geralmente, quando a gente fala assim, cada um vive como quer, Deus vai salvar, a gente está, na verdade, querendo julgar os outros. Não estou dizendo que é o seu caso, mas na maioria das vezes, nós estamos querendo julgar os outros porque a gente acha que o outro tem que largar o pecado dele hoje, enquanto eu não largo o meu, né? Eu não consigo largar o meu pecado hoje, mas eu acho que o meu irmão tem que largar hoje, senão Deus não vai salvar. A gente quer colocar no ombro dos outros um fardo que a gente mesmo não consegue carregar. A gente esquece que as pessoas têm um tempo de amadurecimento, de crescimento, de conversão. E a gente olha os hábitos dos outros, os comportamentos dos outros, e a gente já julga como pecado. Jesus nunca fez isso com ninguém. Pelo contrário, as palavras mais duras de Jesus foi contra aqueles que julgavam os outros, não com os pecadores. Jesus nunca discutiu pecado com pecador nenhum. Mas Jesus ficava bravo da vida com aqueles religiosos que ficavam dentro do templo acusando os outros de pecado, se achando melhores que os outros. Então é isso que eu consigo te responder. Agora, se Maria intercede por nós, acredito sim. Tá bom, minha irmã? Abraço para você. Muito bem. Deixa eu ver mais qual pergunta que eu vou te fazer. A Michelle fez uma pergunta que outras pessoas também fizeram, tá bom? Surgiu uma dúvida para ela se Deus não mandava matar, mas é referente às guerras em que as pessoas esperavam orientação divina. Avança, derrota o inimigo, se apossar dos bens da terra, e aí? E aí que era o modo como eles percebiam as coisas. Quando você tem uma decisão para tomar e você pensa assim, o que eu vou fazer? Eu senti que eu vou fazer isso, é Deus falando comigo. É a sua impressão, né? Pode ser Deus, pode não ser Deus, pode ser a sua impressão. Quando aqueles homens se determinavam a matar os outros, você acha que isso combina com o Deus que Jesus ensinou? É só você refletir, né? Não combina. Então era o entendimento deles. Só que eu também não vou julgá-los, porque eles não conheciam o Evangelho, eles não conheciam Jesus. Ele estava há 2.500, 3.000 anos atrás, era outra cultura, era outro povo.
O que eu não posso é hoje, depois do evangelho dado há 2000 anos, achar que eu tenho o direito de matar alguém porque pensa diferente de mim, achar que o outro está condenado ao inferno porque eu não concordo com ele, achar que o outro tem que pagar porque eu esquecer de tudo que Jesus ensinou, do amor, da misericórdia, do perdão, do amar o inimigo, do Pai que cuida de todos. Foi o que eu respondi para o Ronaldo naquela hora. O problema não são esses homens do Antigo Testamento, gente. Eles estão em outra cultura. Eles estão 3.000 anos atrás. Abraão é quase 4.000 anos atrás. Não tinha evangelho, não tinha Bíblia, não tinha Jesus, não tinha igreja, não tinha nada. Vocês estão preocupados com eles? Eu estou preocupado hoje com a gente, dentro da igreja, que fica brigando um com o outro por causa de política, porque ele vota em um, eu voto no outro, cada um empurra o outro para o inferno, porque não é do meu partido, então vai para o inferno, está condenado. Eu estou preocupado hoje com a gente se acusando, brigando em rede social, xingando um ao outro, irmãos de igreja, seguidores de Jesus. Isso é que é ridículo. Não o pessoal do Antigo Testamento, pelo amor de Deus. Abraço, Michele. Muito bom. Aqui, se a gente for ficar hoje respondendo, você sabe que você já estourou o tempo, né? Já passei muito. Já. Eu só quero dizer, vou responder mais uma. Escolhe aí uma para fechar o pacote. Então tá bom. Aí deixa eu só dizer para as pessoas o seguinte. Quem quiser ser meu aluno, participar dos nossos cursos, o link está aí debaixo do vídeo. Você clica agora, preenche o formulário. Ou amanhã, 7 horas da manhã, eu vou publicar no grupo o link para você clicar e preencher. Aí você espera amanhã ou já faz agora e já reserva a sua vaga. Não tem que pagar nada agora, é só reservar a sua vaga. Depois a gente vai entrar em contato com você e a turma começa dia 10 de fevereiro. Sendo que segunda-feira agora, dia 5 de fevereiro, tem a primeira aula de Romanos e você vai ser convidado para estar também. Tá bom? Tudo avisado? Fabiane, a última com chave de ouro. A última eu vou fechar com chave de ouro, tá bom? Ah. Vou perguntar. A Eliana está perguntando por que a Bíblia, então, não está nessa sequência aí, para a gente poder ter clareza e ter um bom entendimento da vida e da mensagem de Jesus. É uma boa pergunta. Eu não sei responder, porque a Bíblia foi organizada nessa sequência, com o entendimento que eles tinham na época. Pegaram os 4 evangelhos, botaram lá, botaram Mateus primeiro, embora Mateus tenha sido o segundo evangelho a ser escrito, Mateus está como primeiro, porque ele abre com a genealogia de Jesus. Ele abre dizendo de onde Jesus vem. Aí vem o nome do pessoal todinho do Antigo Testamento, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Vai contando todo mundo do Antigo Testamento. Então eu imagino que Mateus foi colocado em primeiro por ter essa genealogia aqui. Aí botaram Mateus, Marcos, Lucas, João, botaram Atos dos Apóstolos separado de Lucas, botaram João no meio, porque João ficou por último, porque é o evangelho mais profundo que tem. João é o evangelho mais denso, com mais profundidade. Por isso que ele ficou como o 4º evangelho. Mas o certinho seria botar Lucas e Atos juntos, porque é um livro que completa o outro. Lucas escreveu esses 2 livros. Mas a organização ficou assim. Aí puseram as cartas de Paulo. As cartas de Paulo puseram na ordem que eu já expliquei, de tamanho. A primeira é Romanos, que é a maior. E aí vai diminuindo as páginas, eles foram botando na ordem de tamanho. Agora, por que está assim? Porque eles organizaram dessa maneira. Agora, a gente, estudando e podendo perceber um melhor jeito para ler, está aí de presente para você agora. É só pegar e ler. Tá bom, minha irmã?
Abraço para você. Olha, gente, vamos encerrar. Estamos aqui a 1h40. 1h40, Fabiane. Eu ainda vou só colocaressazinha aqui. É uma dúvida sobre Bíblia Mais. Se as aulas ficarão disponíveis por 12 meses, 1 ano. Sim, você tem acesso a tudo que está lá e mais o que vai entrar por 1 ano. Aí no final, eu quero renovar. Então, você renova mais 1 ano e vai fazendo. Tá bom? Vamos terminar, Fabi? Vamos. Agradeço a todos por essa belíssima caminhada. Foi bonito, não foi? Foi. E que a gente possa amadurecer. Assim como a Bíblia mostra o amadurecimento dos homens, desde o Antigo Testamento, eles amadurecendo, até que chega Jesus, a maturidade humana está em Jesus. Que a gente também possa amadurecer e se parecer um pouquinho com Jesus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio Ele está no meio de nós. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, bom descanso. Assista as aulas de novo. Fabi, obrigado pela companhia, pela viagem aí. Obrigada, que a gente siga aí em frente, procurando ser o 100% que Jesus foi. Amém. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, gente.